Olá, tudo bem com você? Hoje nós estamos na nossa 25ª aula e eu peço a você gentilmente que faça sua inscrição no canal e ative as notificações. Nós já estamos estudando há algum tempo salvação. A salvação começa lá na eternidade, aliás, antes da eternidade, antes dos tempos eternos, quando Deus decide pela sua própria vontade soberana salvar os pecadores através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E quem aceitar esse sacrifício, Deus então terá misericórdia, compaixão, piedade. Então, o meio da salvação é o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a compaixão de Deus em Cristo Jesus, no seu sacrifício e depois na renovação que o Espírito Santo fará na pessoa para poder entrar no reino de Deus. E nós também estudamos já que a salvação ela é um dom de graça, ela é um presente que Deus dá, um dom gratuito. E o cara recebe, o sujeito, uma pessoa, através da fé. Ele tem que acreditar que a palavra de Deus é a verdade. Agora, e o que acontece com a nossa obediência? Veja, irmãos, nós já estudamos que o homem não consegue obedecer à lei do Senhor Jesus, à lei de Deus. Ele tem uma natureza pecaminosa que impossibilita o homem de andar nos caminhos de Deus. Ele não consegue. Paulo diz: o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero esse eu faço, logo não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Então o que acontece? A proposta de Deus é a seguinte: é morrer no seu lugar, te salvar, te redimir os seus pecados, te dar o perdão, dar a justiça dele para você e lhe dar um novo nascimento, o Espírito Santo na sua vida. Mas a partir daí, o que é que ele pede de você? Que você agora entre num processo chamado de santificação. E hoje o nosso assunto é santificação. Vamos abrir a palavra de Deus, se você permitir, e andar comigo nos textos. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 7 e 8. Vamos começar com 7 e 8. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Então veja, Deus nos chamou para a pureza de vida, para a santificação. Santo quer dizer separar, separado. Santificação, processo de separação do mundo de pecado para uma vida de obediência pelo Espírito. Versos 3 e verso 4 agora em cima. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. E olha o verso 6. Que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Então uma pessoa não pode aproveitar-se ou explorar sexualmente seu irmão ou seu próximo. Quem fizer isso receberá castigos de Deus. Então o que acontece dentro da igreja e até fora dela, mas no contexto aqui, o que está fazendo? Pessoas que talvez venham para a igreja e dentro da igreja eles se estiverem explorando sexualmente alguma pessoa, isso colocará numa situação de problemas. Então o que acontece? Deus está dizendo para você: olha, separe-se da vida impura sexual, santificação, mas é pelo Espírito. Vamos ler agora no correlacionamento Colossenses, um pouquinho para trás. Na verdade, na minha Bíblia é uma folha só, Colossenses 2, verso 23. Aqui está falando de pessoas que são salvas ou querem ser salvas pela sua conduta,
pela sua própria obediência. Diz assim: tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo. São os legalistas, os que querem apresentar-se a Deus mais puro do que os outros, e de falsa humildade e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Ou seja, somente Deus pode tirar de você e de mim e de qualquer outro ser humano a impureza sexual do coração e da mente. É a água que vem do céu, a água pura, o Espírito Santo que nos livra do pecado. Só Ele pode fazer isto. Ele que nos dá o fruto da pureza de vida. Por isso, em Gálatas 5:17 em diante, nós já estudamos os frutos da carne. Primeira coisa, prostituição, lascívia e impureza. Pecados sexuais. Uma pessoa não é pura sexualmente se não tiver na vida dela Espírito Santo. Mas o Espírito só é derramado se tiver comunhão e se crer em Cristo. Continuando, 1 Tessalonicenses 5, verso 23. Diz assim a palavra do Senhor, 5:23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Então veja, essa obra de manter você conservadamente íntegro e irrepreensível em santidade de vida é uma obra do Espírito Santo. O homem sozinho não faz isso, mas a vida do cristão, após o encontro com Cristo, não é uma vida de pecado, não é uma vida de aparente obediência externa, mas é uma vida de obediência completa, onde ele coloca aqui, espírito, alma e corpo. Não que ele queira dividir o homem numa tricotomia em 3 partes. A Bíblia não fala isso. O que ele quer dizer aqui é que a sua mente, a sua vida, o seu corpo, o seu coração, suas emoções, tudo tem que estar separado para Deus. Continuando, vamos para o livro de Hebreus. Hebreus, um pouquinho na frente ali. Vamos começar com Hebreus 2, verso 11. Diz assim a palavra do Pai: pois tanto que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos. O Espírito Santo, Cristo, tudo isso é Deus, de uma maneira que ninguém consegue explicar. Mas Cristo, ele desceu na forma humana. Então, de uma certa forma, ele é nosso irmão, mas é nosso Criador também. Ele assumiu a natureza humana. Então, ele nos santifica. Ele quer nos separar para a glória e honra dele. Continuando, Hebreus 10, verso 10. Vamos ver Hebreus 10. Aqui são muitos versos sobre santificação. Hebreus 10, 10 diz assim: nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Lembra que nós já falamos aqui muitas vezes que não existe um processo separado de Cristo e do Espírito. A hora que a pessoa crê que Jesus é Deus e que ela morreu no seu lugar e que o Espírito Santo, toca no coração dela e ela aceita esse convite de ir gratuitamente, aceitar de graça, receber o perdão, a remissão dos pecados, a justiça de Deus, a nova natureza no Espírito Santo, então a pessoa ela é santificada. Voltando então ao assunto, nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, ou seja, é o sangue de Jesus que nos santifica, é o poder que vem do sacrifício, o poder que vem do sangue derramado na cruz. Hebreus 10, 14 também fala assim a mesma coisa. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. É interessante que esse verso aqui ele é poderoso. Numa única oferta, ou seja, na cruz, ele aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Ou seja, a pessoa já recebe a salvação plena, total, para todo sempre. Mas nesse processo, até que Cristo venha, ela está sendo santificada pelo Espírito Santo.
Continuando agora, Hebreus 13, verso 12. Um pouquinho à frente ali, leiamos assim. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Essa expressão, gente, ela é muito importante. Jesus morreu fora da porta para dizer que ele não morreu só por Jerusalém. Ele morreu pelo mundo inteiro, sem nenhuma exceção. E pelo sangue dele, derramado por essa oferta, ele quer santificar um povo para apresentar ao Pai. Hebreus 13, 21, diz assim, o verso 22, verso 20 em diante, 20 e 21. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante de Deus, dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Veja que Deus quer que você seja aperfeiçoado em todo o bem, para cumprir o quê? A sua vontade e fazer unicamente o que é agradável diante dele. Então você está vendo que a vida do cristão é de santidade. É uma vida que Deus chama você para a santificação. Agora, Hebreus 10, 26, o pior verso da Bíblia. Não pior não, tem o Jeremias 8, 20, que também é terrível, que diz assim, passou a cega, findou o verão, nós não estamos salvos. E esse também aqui é outro pesado, olha o que ele fala, Hebreus 10, 26. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Ou seja, após o seu batismo, após o encontro com Cristo, você não pode mais tolerar nenhum pecado na sua vida. Você tem que decidir ser santo em todas as coisas. Porque se a pessoa decidir querer continuar no pecado deliberadamente, ou seja, por sua própria vontade, ela não poderá mais ser perdoada. Como assim? Digamos que um sujeito seja ladrão de banco, e com todo respeito a quem é ladrão de banco, que até eles podem ser salvos. São filhos de Deus e nós queremos que todos sejam salvos. Mas então ele é chamado à santificação. Mas ele vai para a igreja, mas ele decide que toda noite ele vai continuar as noites roubando o banco, até que a polícia o prenda. Então essa decisão dele, dando um exemplo assim extremo, claro, isso é muito difícil de acontecer. Então esse exemplo que eu estou te dando, mostra que Deus não pode perdoar alguém que não quer abandonar o pecado. Deus não pode perdoar ou expiar o pecado de alguém que não quer deixar o pecado. Então o pecado não pode ser acariciado na sua vida. Você foi chamado para a santidade. Continuando, Filipenses 1, verso 6. Em Filipenses 1, verso 6, vem agora uma promessa de Deus para você. Essa promessa é a seguinte: você foi o quê? Você foi chamado, perdoado, mas hoje você ainda está sujo no pecado. Você não conseguiu vencer o pecado. Então, por que está acontecendo? Como é que você vai se encontrar com Cristo? Então, veja bem o que fala a Bíblia em Filipenses 1, 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Isso aqui é igual a Isaías 26, 12. Deus opera em nós a vontade dele. É um milagre que acontece na nossa vida. A obediência no Espírito, veja bem, a obediência no Espírito, ela é fundamental para a salvação, mas não é uma coisa que a gente faz. É aquilo que o Espírito Santo faz na vida da pessoa. Vamos ler também 1 Pedro 5, verso 10. 1 Pedro 5, verso 10, fala sobre esse trabalho que Deus fará na sua vida. É uma promessa dele. Lembra que ele não mente, tem que ter fé. Ele vai te apresentar salvo no dia da volta de Cristo. Diz assim: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou para a sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, ou seja, quando você é chamado para a salvação, você sofre um pouco. Há um tempo de provação que você vai sofrer,
entre o dia do teu batismo ao dia da volta de Cristo. É uma fato, irmão, está escrito, você vai sofrer. No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Esse é um próximo estudo da gente. Continuando, depois que você sofreu um pouco, diz que ele mesmo, Deus, vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A única obra que Deus aceita para o céu é a obra dele. Lá no céu não tem obra de nenhum ser humano. Lá no céu só vai ter obras, na Nova Jerusalém, somente obras de Deus. A criação do homem, da mulher, da raça humana é uma criação de Deus. O pecador redimido é uma obra de Deus conseguida no sangue, na cruz. Mas as novas criaturas, obedientes e santas, também é uma obra do Espírito Santo. É uma obra do Espírito Santo que está lá sendo revelada. Por isso, quando ele voltar, em 2 Tessalonicenses 1, verso 10, aqui está um dos versos que eu mais gosto na Bíblia, 2 Tessalonicenses 1, verso 10, Cristo será o quê? Quando ele vier para ser glorificado nos seus santos e admirado em todos os que creram. Então veja, a obra do Espírito Santo na vida do cristão de santificação é onde Cristo será glorificado. É onde ele será percebido como um Deus de amor e poderoso. É onde você, não tendo nada a oferecer, sendo um sujeito, amante do pecado, escravo da natureza pecaminosa, sob o poder da lei do Senhor, que te condenou à morte eterna, possesso até por demônios, e muitos demônios, Deus resgatou você e te dará a vida eterna, gratuitamente. Tito 3, verso 5. Um pouco à frente, diz assim: não por obras de justiça que praticadas por nós. Nós já lemos esse verso. Mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Uma pessoa em Cristo, ela é regenerada, ela é renovada, ela é transformada, tem uma nova mente, uma nova visão. Continuando aí, irmãos, não vou ler todos os versos, diz assim, João 17, 17. Santifica-os na palavra, a tua palavra é a verdade. Você quer ser santo? Tem que estudar a Bíblia. E um dos nossos próximos estudos. 1 Pedro agora. Vamos para 1 Pedro. Ler primeiramente 1 Pedro 1, verso 2, que diz assim, né? Nesses versos nós já lemos várias vezes, nós pegando um pouquinho de cada um pedagogicamente. Eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito para a obediência. Veja bem, o Espírito Santo nos santifica para a obediência. A obediência de Romanos 1,5, a obediência da fé, obediência do Espírito, obediência de santificação. Aquilo que está em Efésios 2,10, que nós somos feitura de Deus, feito para boas obras, santificados por Deus. Continuando agora, vamos para o livro de Romanos. Nós já acabamos de falar agora, citar de cor, Romanos 1,5, mas vamos ler Romanos 1,5, que diz assim, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre os gentios, entre todos os gentios, porque não tem só o grego ou só o árabe, tem muitas nações, muitas tribos, muitas línguas, muitos povos, e Deus quer derramar o seu Espírito sobre todo mundo. Então o que acontece? Você foi chamado para obedecer pela fé, a obediência do Espírito Santo. Vamos agora para o livro de Romanos 6, verso 15. Em Romanos 6, você foi chamado por Deus, você foi batizado, e agora, você pode transgredir os mandamentos dos 10 mandamentos? A lei te condenava. A aliança, a primeira aliança te condena. O Monte Sinai tem uma lei, que quem obedece, vive. Quem não obedece, morre. Cristo nos libertou da maldição dessa lei, na cruz. Por isso que a graça confirma a lei. E você pode agora, que está salvo, livre da lei, pode desobedecê-la? Romanos 6,15 diz assim, e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum.
Mas você não pode obedecer também para sua própria força. Então agora vem o verso 19, que diz assim: falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne, assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza. João 8,34, quem comete o pecado é escravo do pecado. 8,36, se Jesus liberta você, você é livre do pecado verdadeiramente. Então está dizendo que vocês que antes sem Cristo ofereciam os seus membros, o seu corpo para o pecado, vão fazer o que agora? E da maldade para a maldade, assim agora oferecei os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. E o verso 22 diz, Romanos 6, 22, agora porém, libertados do pecado da condenação da lei, transformados em servos de Deus pelo Espírito Santo, o novo nascimento, tende o vosso fruto para a santificação, os resultados do Espírito Santo na sua vida, e por fim, a vida eterna. Então, interessante, né? Olha, você é liberto do pecado na cruz, você é transformado no novo nascimento do Espírito Santo, e você tem o que agora? O fruto para a santificação, que na história do mal seria, do fariseu, é obedecer para ser salvo. Não, o crente aqui já está liberto do pecado. Ele recebe o Espírito para produzir frutos e ele obedece. Tanto é que o povo do final dos tempos, o diabo vai atrás perseguir, porque eles guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Continuando agora, vamos pegar o livro de Tiago 2, 22 e 24. Eu peguei esse verso aqui para deixar claro para você, depois de Hebreus, Tiago, tá? Depois de Hebreus. Antes de Pedro e Hebreus tem Tiago. Em Tiago 2, o verso 22 diz o seguinte, Tiago 2, 22. Vês como a fé opera juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Aqui Tiago está falando das obras do Espírito. A mesma coisa que Paulo fala em Romanos 6, 22. Libertados do pecado, transformados numa nova natureza, servos de Deus, produz agora o que? Fruto para a obediência, porque naquele contexto ali, muita gente achava que por não ter que ser salvo pelo farisaísmo, achava que podia ter uma vida libertina. Não, vamos andar na linha. Por verso 24 diz o seguinte, verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Como assim? Porque a fé sem obras é morta, pelos seus frutos os conhecereis. Ou seja, o que Tiago quer dizer aqui, você precisa ter fé para receber o Espírito Santo, porque se você não tiver o Espírito Santo que te produz fé e te produz obras de obediência, de santidade, a pessoa não será salva. Lembra que eu já falei em Gálatas 6,15? Nem a fé e nem as obras. O que vale para ir para o céu é ser uma nova criatura. E para ser uma nova criatura tem que crer na cruz e receber o Espírito Santo. E o Pai tem que redimir e perdoar. Continuando, vamos pegar de cor a um texto assim que você conhece muito. Provérbios 28:13 diz assim, aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Nós temos agora um outro texto de Atos 3:19. Você vai depois ler na sua tranquilamente, diz assim, arrependei-vos e convertei-vos para a remissão dos vossos pecados. O que é arrepender? Arrepender é sentir triste pelo pecado. Atos 5:31 diz que esse arrependimento já é uma obra do Espírito Santo. É a culpa de João 16:8. Ele vai convencer você do pecado, que você está perdido, da justiça que é Cristo e do juízo que você só passa lá na frente para não ir para o lago de fogo que já foi preparado para o diabo e os seus anjos, se você crer no Cordeiro de Deus. Então aí, o que acontece? Você tem você sente um arrependimento, uma tristeza, mas ele fala, convertei-vos. O que é fazer uma conversão? Estou indo com o meu carro numa reta, quero fazer uma conversão agora no meio do canteiro, à esquerda. Eu entro e faço eu estou indo para o caminho da desobediência, eu faço uma volta e volto para o caminho da obediência. É assim que o negócio funciona. Continuando ainda,
Uma história que você conhece, daquela mulher adúltera. Os fariseus trouxeram para Cristo para falar sobre o apedrejamento ali. E no final ele diz, eu não te condeno porque Deus perdoa, e dá um recado para ela: vai e não peques mais. Faça a coisa certa, santifique-se. Agora vamos para 1 João 4, verso 13. 1 João 4, verso 13, falará aqui uma coisa que a gente vai tirar a prova real se você está salvo ou não está. Diz assim 1 João 4, verso 13. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu o quê? O seu Espírito. Qual é a prova que você está em Cristo? O Espírito Santo, que te transforma e que te leva a uma obediência da fé, e que tira do teu coração a sensualidade, que tira do teu coração a raiva, o rancor, o orgulho, a arrogância, e te faz uma pessoa igual a Cristo. Por isso, Deus faz um trabalho de verdade, um trabalho completo. E ainda não está completo, que a completude virá quando? Ela virá na volta de Cristo, e essa primeira parte então ficará completada, quando Ele nos glorificar o corpo e ressuscitar os mortos, e levar-nos para morarmos na sua cidade santa por 1000 anos. Então aí está completada essa primeira fase. E para por aí? Não. Haverá uma eternidade para nós aprendermos sobre Cristo. Continuando ainda, irmãos, eu quero falar com vocês uma coisa que eu acho que é muito importante. Efésios 4, verso 12. Em Efésios 4, o verso 12, diz assim, falando sobre o Espírito Santo, falando sobre os dons da igreja aqui, diz assim: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos, no verso 13, à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, o que ele quer dizer aqui? Que a igreja tem que se santificar, cada um usar o seu dom do Espírito Santo, se unir, orando uns pelos outros, para que a unidade da fé, ela vá unindo a igreja no pleno conhecimento de Deus. Que conhecimento que é? Que tudo começa no conselho celestial, lá atrás, onde Deus decide, numa reunião de Deus com Deus, salvar o homem em Cristo Jesus e transformá-lo pelo Espírito Santo. Nós somos chamados para a santificação, para sermos santos. Sede santos porque eu sou santo. Em que sentido que ele fala isso? De perdoador, de ter um coração como o dele. Mas a gente não pode ser santo, irmãos. Deus é que nos santifica pelo Espírito. E como é que a gente recebe o Espírito Santo? Somente crendo em Cristo. É o Espírito Santo que nos santifica. E nós, entre amanhã e depois, se Deus permitir, nós vamos falar então agora como é que essa santificação vem na nossa vida. Como é que ela se incorpora até nós. Se você puder, feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós te pedimos agora que o Senhor nos faça santos, do jeito que o Senhor é santo. Que a promessa de renovação, de transformação, aconteça no nosso coração, porque nós somos maus e nós somos sujos. E somente o Teu Espírito Santo pode nos livrar do pecado. Somente a Tua obra pode nos fazer puros. Não nos deixes, Pai, cair na tentação de acreditar que nós somos bons por nossa própria natureza. Que apenas o Cordeiro salve-nos, porque somente Ele pode nos salvar. Que nós não façamos como Caim, que nós acreditemos que possamos apresentar lindas frutas e lindas flores no teu altar. Nós sabemos que só o sangue de Jesus tem esse poder.
Tira, Deus, de nós a ignorância e nos revele o conhecimento teu para a nossa salvação e a salvação da tua igreja no mundo inteiro. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.